Fala pessoal, bom dia. Ainda tá terminando de amanhecer aqui, muita nuvem em cima do mar, por isso que tá bem branco atrás. E hoje eu queria falar com vocês sobre dois movimentos que a gente costuma fazer dentro da clínica para possibilitar um pouco de reflexão. E esses dois movimentos têm direções opostas. Um é um movimento em direção ao passado e o outro é um movimento em direção ao futuro. Então o que a gente faz nesse movimento em direção ao passado? Independente do que a gente esteja falando ou por que a gente esteja falando, quando a gente olha para o passado, a gente vai ter algumas possibilidades de interação com ele, ainda agora no presente. E uma dessas possibilidades de interação vai ser a análise de tudo que a gente passou, de tudo que a gente aprendeu, de como a gente aprendeu, do porquê que a gente foi ensinado daquela maneira e a aceitação dessa situação como está ou como foi. Então, se essa aceitação for positiva e se isso fizer a gente se sentir bem, muito provavelmente a gente vai ter sensação e sentimentos de orgulho em relação ao nosso passado. Contudo, nem sempre é assim. Muitas vezes, com pedaços do nosso passado ou coisas que a gente viveu, a gente acaba tendo arrependimento. E isso acaba, em muitos momentos, também gerando culpa. Então a gente vai ter um movimento também, além de entendimento e de orgulho em relação ao passado, a gente vai também possibilitar um entendimento e uma relação de perdão em relação ao passado. De conseguir entender que a gente era uma pessoa diferente, em situações diferentes, e que muitas vezes a gente estava ali preso numa espécie de looping em relação à nossa própria vida e que muitas vezes a gente conseguiu se libertar daquilo. Então, a gente, em muitos momentos, vai se pegar pensando em relação ao que aconteceu. E isso não tem problema, nenhum problema. Mas, se a gente só fizer essa passagem na nossa vida, ou seja, a gente viver no presente pensando no passado, a gente pode ter sérias consequências para o nosso organismo, para a nossa cabeça, para o nosso dia a dia. Em se sentir muito culpado, em se sentir muito para baixo, em ficar triste pelas coisas que aconteceram, em sentir que a gente é uma pessoa que não vale a pena, e muitos pensamentos começarem a surgir que vão nesse caminho de deterioração do nosso próprio eu, das nossas próprias conquistas. E aí, quando a gente tem esse movimento de perdão, esse movimento de entendimento sobre o que aconteceu, e por outro lado, o movimento de saber também que a gente tentou e que a gente teve possibilidades e também muitos ganhos na trajetória, a gente acaba conseguindo equilibrar, harmonizar todas as nossas relações e as nossas potencialidades de uma maneira um pouco mais clara e de uma maneira um pouco mais positiva para a gente mesmo. Quando a gente chega, nessa análise de passado, a gente também consegue olhar e fazer uma análise de futuro. É importante a gente lembrar que para a gente conseguir conquistar as coisas, conseguir ter acesso às coisas, a gente vai ter que ter um comprometimento com um planejamento, com um propósito. Então também não adianta a gente olhar e conseguir ter perdoado as coisas do passado, conseguir ter orgulho das nossas habilidades, das nossas suficiências e a gente não ser capaz de fazer um bom plano e conseguir executá-lo. Então a gente tem que lembrar da função do tempo. A gente tem o tempo para possibilitar que a gente faça ação nesse mundo, que a gente consiga agir sobre os nossos sonhos, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos desejos. E dessa maneira conseguir conquistar algumas relações, alguns pontos importantes que a gente julga serem essenciais na nossa trajetória. Então, quando a gente tem esses movimentos de ir para o passado, buscando perdão e buscando orgulho, e também ir para o futuro, buscando compreensão própria, buscando autoconhecimento, buscando propósito, buscando entendimento do nosso propósito, do que a gente está aqui para fazer, a gente acaba conseguindo fazer uma possibilidade de interação entre o que a gente foi e o que a gente vai se tornar. Isso vai ajudar a gente a conseguir entender, por um lado, algumas relações e alguns pontos, e por outro lado, planejar para que isso consiga, de alguma maneira, agradar os nossos sentimentos em relação ao futuro. Para que a gente não fique também só pensando que a gente não está agindo, que a gente não está fazendo, que a gente não está conquistando, que a gente não está realizando. A gente vive hoje num mundo em que existem muitas e muitas pressões, que existem muitas e muitas mandos em cima da nossa cabeça, falando pra gente ir para um lado, ir para o outro, e a gente acaba aí ficando pressionado, ficando oprimido em relação a N situações.
seja em relação à sexualidade, em relação à carreira, em relação à possibilidade de interação própria no mundo, seja em relação ao futuro, seja em relação a comparações com as outras pessoas, seja em relação a muitas e muitas outras coisas. A gente vive sempre cerceado, sempre alguém tem alguma opinião para dar no que a gente deveria fazer e sempre tem alguém falando que a gente está fazendo alguma coisa errada ou de uma maneira menos eficiente, ou também prometendo para a gente maneiras estupidamente eficientes de se ganhar dinheiro, de se descobrir o amor, de se descobrir o próprio propósito. E eu adianto para vocês que a psicologia ela tem uma marca que vale toda a diferença e vale toda a dificuldade inscrita em realizar e achar esses propósitos. Então, pelo menos a psicologia que eu faço, ela não promete que a gente vá achar todas essas respostas do dia para a noite. Ela promete que com comprometimento a gente vai conseguir fazer um processo de perdão. Com comprometimento a gente vai conseguir fazer um processo de orgulho e de resgate do nosso passado positivo. A gente vai conseguir fazer um bom planejamento. A gente vai conseguir ter comprometimento, a gente vai conseguir ter entendimento dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. E isso muitas vezes leva tempo. Isso muitas vezes leva bastante tempo até a gente conseguir organizar todas essas informações e entender tudo o que aconteceu com a gente e que ainda a gente quer que aconteça. Um caminhão. Gente, era mais ou menos isso que eu queria falar. E uma moto. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu ainda quero trazer um pouco mais de conteúdo sobre esse movimento que a gente faz para ir para o passado e para ir para o futuro e como que ele pode ajudar a gente a entender o momento que a gente está vivendo hoje e como que ele pode ajudar a gente a ter mais comprometimento e a ter um olhar mais crítico sobre a nossa vida e também mais positivo sobre o nosso passado. Tá bom, pessoal? Obrigado por ficarem até aqui. Desculpa as interações aí da rua, mas quem está gravando fora de casa é assim mesmo. E espero que vocês tenham um bom dia. E pensem um pouco para vocês, o que vocês têm do passado na vida de vocês que causa pressão e que vocês podem se desculpar, usar do perdão. E o que tem no passado de vocês que vocês podem usar o orgulho e trazer para vocês na vida de vocês como uma conquista. Vamos conversar sobre isso? Um abraço, fiquem bem.